Olá, alunos, sejam bem-vindos, né? Vou trabalhar com vocês aqui, né? Os conceitos dessa semana, né? Sobre processo de transferência de calor. Antes de mais nada, né? Vou estar ocultando aqui, isso aqui, antes de trabalhar as questões. O seguinte, né? Gostaria que você se inscrevesse no canal, né? E desse um apoio aí, tá bom? Para a gente poder trabalhar melhor, né, o nosso conteúdo. Então vamos lá, né? Gente, processo de transferência de calor. O que é isso? O que se dá nessa coisa aqui? Bom, gente, o processo de transferência de calor ocorre quando há dois meios, dois sistemas envolvidos, né, ou mais, com diferentes temperaturas. Então tem que ter uma diferença de temperatura. Se as temperaturas forem iguais entre os dois corpos, né, não há transferência de calor, né? Por exemplo, eu colocar uma barra de ferro que está a temperatura de 30 graus Celsius, encosto na outra que está a 30 graus Celsius, né? Como as temperaturas estão iguais, não vai haver transferência de um corpo para o outro, tá bom? Tem que haver diferença de temperatura. E a gente observa, né, que sempre vai ocorrer a transferência do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso é uma observação interessante de vocês prestarem atenção, tá bom? Isso na natureza. É lógico que em um processo mecanizado com o motor, negocinho a geladeira, você consegue fazer um processo inverso, né? De transferência de calor do corpo de menor temperatura para o de maior. Mas na natureza, no processo natural em si, né, o processo sempre ocorre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. É isso que ocorre na natureza. Ok. A propagação de calor, né, entre os corpos pode ocorrer de três maneiras, né? Aí tem o processo de condução, o processo de convecção e o processo de radiação. Alguns livros trabalham o processo chamado de irradiação. Hoje nós vamos focar, propriamente dito, no processo de condução, né? Aí a gente vai entrar um pouquinho, né, dentro do conceito de convecção, tá? Mas hoje o propósito das questões é mais na área de condução. Vamos explicar aqui os dois processos hoje. Condução, né, como eu já falei, né, vai ocorrer, né, quando dois materiais estiverem, né, com temperaturas diferentes, né? Mas é interessante a gente observar, né, que materiais são condutores, né, térmicos, excelentes condutores térmicos e quais não são. Né? A gente sabe muito bem, né, intuitivamente, no nosso dia a dia, que, né, a madeira ela não é um bom condutor. Né? É à toa que quando você tem vai fazer um churrasco, né, você utiliza, né, aqueles espetos, você tem um cabo de madeira. Por quê? Isso evita da sua mão ser queimada, porque a madeira é isolante térmico, é um isolante térmico. Isso impede a transferência de calor. Já ocorre ao contrário se, né, esse espeto, se você encostar, né, na parte metálica, porque o metal é um excelente condutor térmico, então você vai se queimar. Então, essas observações são importantes para você entender o conceito. Né? Existem os materiais que são bons condutores térmicos e outros que são isolantes térmicos. Ok? É isso que fala aqui nesse slide aqui. Como é que se dá essa transferência, né, por condução? O que é isso? Né? A condução, né, a gente está vendo aqui, ó, eu tenho aqui um bico de Bunsen, né, que eu posso falar aqui, que eu estou utilizando aqui, bico de Bunsen, e o que eu observo, né? A chama, né, transfere o que? Calor, né, para esse metal. E as moléculas, as partículas deste metal, elas se agitam, né, e elas se colidem entre si e vai transferindo calor. E se a gente observar claramente, né, obviamente, a chama tem uma temperatura muito maior que a do metal. Então nós temos aqui uma diferença de temperatura, né? Está havendo a transferência de calor do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. É este o conceito que falou lá no processo de transferência de calor. Então, a condução ocorre dessa forma, tá? Você vai aumentar, né, o grau de agitação das partículas e vai haver transferência de energia, né, de partícula para partícula, de moléculas para moléculas. Então, elas vão interagir entre si, né, provocando isso aí. Ok? Então, esse é um exemplo. Vou falar um pouco aqui de convecção, porque a gente vai ir lá no exercício e vai trabalhar um pouquinho na hora que a gente vai falando de garrafa térmica, que é a questão 2, se eu não me engano, que está falando sobre isso. É isso mesmo.
Gente, a convecção ela ocorre em fluidos. O que são fluidos? Fluidos são gases e líquidos, tá? Então, por exemplo, a água que você coloca na panela lá para ferver, né? Por exemplo, você vai fazer um café, você coloca água para ferver. O que acontece? Você consegue ver claramente, né? Que a água ser aquecida, né? As moléculas, né, vão para cima, entendeu? Então, e depois vão retornando para baixo. Esse processo é chamado de convecção, tá? Isso ocorre também nos gases, né? A atmosfera nossa terrestre, ela faz isso constantemente, né? E isso provoca, né, baixas pressão, altas pressões, e isso interfere, né, inclusive na questão até do clima, ok? Isso propicia, né, a mudança do clima, que interfere aí no nosso dia a dia. Então, convecção nada mais que isso, né? Devido à mudança de densidade ali daquele fluido, né? Ora ele vai para cima, depois que a densidade dele aumenta, ele volta para baixo. Entendeu? É isso que está ocorrendo, né? Lembrando que densidade é o quê? Né? É uma relação, né? Quando se trata de volume, né? De massa sobre volume. Então, quando a densidade do ar é menor, ela tende a ascender. E quando a densidade dela é maior, ela tende, né, descender, né? Então, densidade menor sobe, densidade maior desce. Esse é o conceito, tanto em relação ao líquido quanto ao gás. Ok? Continuando, né? Aqui um exemplo que eu estou falando com você de convecção. Né? Eu forneço, né, o calor aqui, né, e a gente observa, né, que a densidade vai diminuindo, né? Aumenta o volume, né? O que acontece? Aumentou o volume, a densidade diminui. Então, a tendência do líquido ou do gás, né, subir, ascender. Quando esse volume diminui, a densidade dele aumenta. Então, a tendência dele é descer. E vai nesse ciclo, né, constante. E isso vai fazendo esse ciclo aí, ó, esse redemoinho aí que nós estamos vendo aqui na imagem. Ok? Bom, feito isso, gente, né, vou terminar a apresentação aqui. Vamos aqui, né, fazer as correções que a gente tem que fazer aqui. Tá? No Open Board está aqui, até a minha amiguinha está aqui. Né? Quais as correções que nós vamos fazer aqui? Qual que é a primeira questão que está sendo pedida aí, né? Faça um pequeno texto explicando a transmissão de calor por condução. Cite 3 exemplos de condução térmica, ok? Então, gente, eu vou trabalhar aqui, eu não vou ficar muito preso a 3 exemplos de conduções térmicas, não. Acho interessante vocês entenderem o conceito de condução térmica. Isso já, para mim, já é ótimo. Né? A gente já acabou de explicar, né, que a condução térmica se dá, né, com corpos com diferenças de temperatura, né, e, né, há uma transmissão, né, de moléculas de partículas para partículas. Mas como você pode deixar melhor essa resposta? Né? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Tá bom? Então nós vamos vir aqui e pegar aqui a resposta bacaninha para você. Já deixei preparado para não ficar assim, uma aula tão grande, tão extensa e cansativa. Né? Então, o que vocês vão fazer? Ó? O que eu vou colocar aqui? Ó? Ctrl V. Tá bom? Deixa eu só voltar aqui, que acho que uma coisa deu errada aqui. Então, a condução de calor ocorre por meio de materiais sólidos. Um exemplo é a barra de ferro ou uma xícara de cerâmica. Ao aquecer suas regiões, transfere a energia entre as partículas para regiões vizinhas, transmitindo calor por todo o material. Então, este é o conceito, tá, gente? Então, esse aí é o conceito envolvendo aí, né, a condução, tá, gente? Questão 2. Questão 2, né, a gente fica atento aqui. Como é que vai ser a resposta? Né? Olha a pergunta. Em viagens curtas, quando o dia está muito quente, Miguel sempre leva uma bolsa térmica contendo uma pequena caixa de isopor de gelo e uma garrafa de alumínio contendo água. Esta é uma boa ideia para ter água gelada a qualquer momento de viagem. Classifique os materiais como isolante e condutor térmico. Explique, né, qual material recebe e qual cede calor nesse sistema. Considere desprezível a quantidade de calor que a caixa de isopor troca com o meio externo.
Gente, o que a gente tem que entender aqui? É o seguinte, né? O que eu tenho que entender aqui, né? A caixa de isopor ela é utilizada para conservar os alimentos, né? A temperatura dos alimentos, melhor dizendo. Esses materiais, né, que é o isopor no caso, evita a troca de calor com o meio externo, com o meio ambiente. Né? Então isso propicia que aquele alimento que está ali contido ali, ó, ele consiga conservar sua temperatura, né, por um tempo maior, né? Seja esse alimento, né, por exemplo, um marmitex, né, uma comida quentinha, ou seja uma bebida líquida, né, um refrigerante que está ali contido na caixinha de isopor, ou um chup-chup, ou um picolé, né? Antigamente vendia muito, não sei como é que hoje o pessoal faz com as caixas de isopor. Eu mesmo já vendi muito chup-chup com caixinha de isopor. Então isso permite, né, conservar, né, a temperatura dos alimentos. Essa é a funcionalidade, né, da caixinha de isopor, ok? A garrafa térmica, né, ela tem 3 fases, né? A garrafa térmica tem 3 fases, até que vou pegar aqui embaixo. Olha que interessante vocês entenderem, né? Tem a tampa, né, que para impedir, né, a interferência, né, do meio externo com o líquido contido lá dentro, né? E a garrafa, gente, ela tem paredes espelhadas e há um vácuo aqui, ó, elas são separadas aqui, ó, que permite também a evitar, né, a troca de calor, né, com o ambiente e até mesmo com a superfície, né, externa da garrafa, tá bom? E isso, né, é um processo adiabático que também impede a transferência de calor, né, a troca de calor, melhor dizendo. Impedindo a troca de calor, né, o seu alimento ele tende a conservar a sua temperatura, ok? Isso que é o ideal, ok? Voltando lá, né, a questão, como que a gente poderia responder, né? Aí eu vou vir aqui, pegar aqui, ó. Né? Isso é a resposta. Tá bom? Vou ver se eu consigo colar lá, que é uma resposta um pouquinho maior, né? Vou ver se eu puxo aqui para cá. Ctrl V. Então, tá aqui, ó. Né? Vou colocar um pouquinho maior. Né? A caixa de isopor é utilizada para conservar a temperatura dos alimentos, como são isolantes térmicos. Esses materiais evitam a troca de calor entre o alimento e o meio externo, e a temperatura mantém-se constante por muito mais tempo. Isso é o que eu acabei de falar lá com vocês. A garrafa térmica, o seu processo se divide em 3 fases. Né? Primeira fase, evita a transferência de calor devido às paredes da garrafa serem espaçadas entre si, o que é o que eu mostrei lá no desenho para vocês. Né? Eu tenho aqui um vão aqui, que seria o vácuo, isso impede a troca de calor, né, da parte externa da garrafa com a parte interna da garrafa, né? Isso seria o vácuo. É isso que ele está explicando aqui. As paredes são espelhadas dentro e fora, não permitindo a troca de calor com o meio externo, né? E a terceira, né, é o seguinte: ao abrir e fechar, é outro processo interessante que a gente tem que entender. Ao abrir e fechar, né, o que acontece? Se você abriu e deixou um tempinho fora, o ar atmosférico, o ar em volta, o meio externo, né, vai entrar em contato com o fluido, né, com o café, por exemplo, que você colocou na garrafa térmica. E isso vai fazer o quê? Vai provocar alteração na sua temperatura, né? Então a temperatura pode baixar. Então o ideal é que você evite ficar abrindo muita garrafa, porque se você abrir constantemente, né, o café, logicamente, não vai manter a temperatura ideal que você queira consumir mais tarde. Então, gente, a garrafa térmica, o conceito é este. Ok? Então, gente, condução, né, a gente tem que entender duas coisas, né? Que para ver o processo de transferência por condução, né, eu preciso de diferença de temperatura e ocorre sempre da temperatura do maior corpo para do menor corpo. E outra coisa, né, a condução, né, eu preciso entender que é o que? É o grau de agitação das partículas que vão interagir com as outras. E isso vai permitir o quê? Uma energia em trânsito, uma transferência de calor. Isso ocorre de um material para o outro, tá? De um metal para um metal, de metal, por exemplo, com uma rocha, um líquido, cozinha uma panela com a água, né? Isso ocorre. E
Quando ele fala de processo de convecção, é o que eu já tinha explicado lá, né? E vai ser tema da nossa próxima aula. É quando, né, há mudanças de densidade dos fluidos. E isso faz com que há um processo cíclico, né? O líquido sobe, ou o gás sobe e depois desce. E isso vai sendo um ciclo constante. Isto é o processo chamado de convecção. Então, gente, a aula de hoje fica por aqui, né? Eu agradeço, né, quem assistiu até o final. Peço para vocês se inserirem no canal, dar o like e se inscrevam, gente. Chamem mais gente, vão participar, vamos trabalhar, vamos desenvolver, né, conteúdos bacanas para vocês aí. Vocês podem dar sugestões, ok? E na medida do possível, né, eu vou trabalhando com vocês. Então, um forte abraço e se cuidem. Até mais.